O avanço que estamos a assistir, o que é? É que Putin, quando invadiu a Ucrânia, pensava que ia ser muito fácil dominar a Ucrânia, depor o presidente da Ucrânia, e confrontou-se com uma extraordinária resistência do povo ucraniano, do seu presidente, do exército ucraniano e com apoio muito significativo ocidental às forças armadas ucranianas. Putin hoje sente que pode perder a guerra e começa a falar em negociações. Eu penso que o avanço nas negociações dependerá fundamentalmente da consciência de Putin que não pode ganhar esta guerra. Quando Putin chegar a essa conclusão, nós teremos um acordo de paz a sério. Hoje não sabemos ainda se é isso que passa na cabeça de Putin, mas sabemos que quando olhamos para a situação no terreno, 3 semanas depois do início da guerra, é que esta guerra é uma guerra extremamente difícil para a Rússia, uma guerra que a Rússia não pode ganhar e que pode perder. E se perder, isto tem um impacto extraordinário na Rússia e pode pôr em causa o regime de Putin. Houve um documento que foi divulgado hoje pela imprensa a propósito das negociações que estarão a decorrer, mas a Ucrânia veio dizer que os 15 pontos que fazem parte desse papel que serão exigências feitas pelo Kremlin, porque as condições impostas pela Ucrânia serão bem diferentes. Álvaro Vasconcelos, aquela questão que ainda há pouco estávamos a ver aqui numa reportagem que passamos sobre a situação da neutralidade e as pretensões da Ucrânia que parecem também diferentes da Rússia e aquilo que já conhecemos relativamente a outros Estados, faz sentido que seja colocada nesta altura? A questão da neutralidade em relação à Ucrânia põe-se hoje, evidentemente, de uma forma completamente diferente que se poderia pôr no passado. O que é que a Ucrânia já disse que aceita? Aceita não ser membro da NATO. Mas isso é uma constatação de facto. A ideia da Ucrânia ser membro da NATO, a decisão tomada pela NATO de fazer da Ucrânia um potencial membro, nunca foi concretizada. O presidente Obama não fez nenhum movimento nesse sentido, Trump era contra a NATO e não fez nada nesse sentido, nem Biden. A hipótese da Ucrânia ser membro da NATO não existia e não existe. Mas isso não é a neutralidade que Putin está a falar. Putin está a falar de uma neutralidade em que a Ucrânia ficará completamente dependente da boa vontade da Rússia, porque não terá capacidade de se defender contra uma agressão russa e não terá garantias suficientes de segurança. Ou seja, ficará sempre desprotegida. Sempre desprotegida. E os ucranianos, o que é que estão a dizer? Nós aceitamos um estatuto que eles não chamam de neutralidade, mas um estatuto especial, desde que haja garantias muito sérias de que a segurança da Ucrânia está protegida. E porquê é que os ucranianos dizem isso? Porque em 1994 assinaram um acordo com a Rússia, com os Estados Unidos e com o Reino Unido, a que se juntou mais tarde a China e a França, em que a Ucrânia se desarmou do ponto de vista nuclear. A Ucrânia era a terceira potência nuclear e as outras potências que assinaram o acordo garantiram a soberania da Ucrânia. Disseram, a Ucrânia está protegida. Ora, o que é que a Ucrânia diz hoje? Apesar desse papel assinado em 1994 em Budapeste, que a soberania da Ucrânia estava garantida se abandonasse o seu potencial nuclear, o que fez, a Ucrânia foi invadida. A Rússia violou completamente o acordo de Budapeste. E o Reino Unido e os Estados Unidos não deram à Ucrânia as garantias que tinham dado anteriormente, ou seja, que garantiam a independência e a soberania da Ucrânia. Portanto, a Ucrânia hoje não vai negociar um estatuto que a coloque completamente... Estamos a perder o contacto com o Álvaro Vasconcelos, não sei se já é possível restabelecer. Agora sim, e eu ia colocar aqui uma outra questão, Álvaro, porque foi também um momento que conta aquilo que fica desta quarta-feira, a presença de Zelensky perante os Estados Unidos e um congresso emotivo, de certa maneira, até porque foram recordados alguns dos marcos históricos dos Estados Unidos, nomeadamente o caso de 2011 e de 2000 do ataque de 11 de setembro, assim é que é, do ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque e também de Pearl Harbor. Ora, isso foi um apelo para que pouco depois viesse a tal resposta e o apoio de Biden do ponto de vista do material militar e vai ser importante neste momento para a Ucrânia? Zelensky tem sido o ator principal deste conflito.
colocou-se no centro, tem utilizado de uma forma soberba toda a sua capacidade de falar para um público muito vasto, já falou no Congresso americano, já falou no Conselho Europeu, falou na Conferência de Munique, foi lá, aliás, pessoalmente, e tem mobilizado a opinião pública ocidental para que os governos ocidentais apoiem fortemente a Ucrânia. Mas Zelensky, quando fala no Congresso americano, quer mais que o apoio militar que os Estados Unidos já garantiram. Zelensky está a pedir uma zona de interdição aérea sobre a Ucrânia, que no fundo corresponde àquilo que o Acordo de Budapeste devia ter garantido. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, porque isso provocaria um confronto direto com a Rússia. Mas Zelensky continuará a pedir, de uma forma muito forte, um apoio significativo ocidental para que a Ucrânia se possa defender do ataque russo. E irá consegui-lo, certamente encontrará mais apoio nos Estados Unidos depois deste discurso no Congresso, porque é uma questão em que democratas e republicanos estão de acordo, é que é preciso derrotar Putin na Ucrânia. E Biden acusa Putin de ser um criminoso de guerra. No dia em que também ficamos a saber que o Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas ordenou que a Rússia suspenda esta invasão de imediato. Álvaro Vasconcelos, há aqui também algum tipo de avanço num outro plano que não apenas o político? Pois, nós estamos perante uma guerra que vai ser a guerra mais fácil de fazer a listagem dos crimes de guerra cometidos, porque é uma guerra em que sobre a qual há muita informação, em que as organizações não governamentais que se dedicam aos crimes de guerra estão presentes na Ucrânia e estão a acompanhar diariamente os crimes de guerra que têm sido cometidos pela Rússia na Ucrânia e, portanto, o Tribunal Penal Internacional, não o Tribunal de Justiça, que falamos agora, mas o Tribunal Penal Internacional, vai ter um dossiê muito bem construído para poder condenar Putin e os generais ucranianos que cometeram crimes de guerra na Ucrânia. Será que isso vai fazer parte das negociações? Ou seja, o abandono pela Ucrânia do julgamento de Putin e dos generais russos pelos crimes que cometeram na Ucrânia? Possivelmente fará parte das negociações. Mas hoje sabe-se muito bem que estão a ser cometidos crimes de guerra na Ucrânia e que a invasão da Ucrânia, nós já sabíamos que era completamente ilegal, mas o Tribunal de Justiça da Haia acaba de o confirmar. Nós já sabíamos que era uma violação brutal do direito internacional e do Acordo de Budapeste, como eu referi. Álvaro Vasconcelos vai manter-se connosco. Temos mais um tema para debater, analisar. Vladimir Putin foi recebido em Portugal por todos os presidentes da República dos últimos 18 anos. A primeira visita oficial do chefe de Estado russo aconteceu no mandato de Jorge Sampaio, com uma calorosa recepção. Nos vários encontros estiveram sempre em cima da mesa temas como o reforço de laços comerciais e as garantias de estabilidade na Europa. A primeira visita de Vladimir Putin a Portugal aconteceu em novembro de 2004. Uma passagem histórica, como o presidente russo fez questão de dizê-lo no encontro com o chefe de Estado português. Só podemos lamentar que visitemos Portugal tão raramente. Esta é a primeira vez desde 1779. Quebrando um jejum de mais de 200 anos, o presidente da Federação Russa retribuía em Lisboa a visita de Estado que Jorge Sampaio tinha feito a Moscovo em 2001. Em ano de Europeu de Futebol em solo luso, o homólogo português de Vladimir Putin desejava uma calorosa recepção em Portugal. Portugal considera a Rússia um parceiro estratégico para garantir a estabilidade na Europa e na Ásia. Em resposta, Vladimir Putin agradeceu a Jorge Sampaio o convite e o diálogo. Congratulamos-nos com a crescente cooperação entre a Rússia e o Bloco do Atlântico Norte. Devo dizer que falamos em pormenor sobre a situação no Iraque, no Médio Oriente e congratulo-me por constatar que as posições da Rússia e de Portugal são praticamente as mesmas nestas questões. No âmbito da mesma visita, Vladimir Putin almoçou também com o primeiro-ministro de então, Pedro Santana Lopes. As relações entre Portugal e a Rússia são um fator de estabilidade na Europa e no mundo inteiro. Mesmo estando em diferentes partes da Europa, isso ainda nos ajuda a fortalecer e estabilizar as nossas relações na Europa e no mundo inteiro.
O líder russo assegurou que, durante a discussão com o primeiro-ministro, ficou claro que as posições de Portugal e da Rússia são muito próximas relativamente às principais questões de agenda internacional, havendo ainda intenções de estreitar os laços comerciais. A declaração conjunta assinada por Vladimir Putin e Santana Lopes assinalava, em particular, o interesse mútuo em estabelecer uma parceria entre as comunidades empresariais russas e portuguesas. Assim foi em 2004, passados 3 anos, Vladimir Putin estava de volta para participar na presidência portuguesa da Cimeira União Europeia-Rússia. Um regresso em 2007, já com novos protagonistas ao comando do país. No encontro no Palácio de Belém, Cavaco Silva afirma que Portugal, a Rússia e a União Europeia são atores da cena internacional pela promoção da paz e da estabilidade, confiando que a Cimeira de Mafra seria um contributo nesse sentido. No Palácio de São Bento, José Sócrates estava certo da importância desta cimeira para Portugal e para a Rússia, no desenvolvimento das relações entre os dois países. O então primeiro-ministro acrescentava a honra pessoal de receber Vladimir Putin na residência oficial e de todo o português em recebê-lo no nosso país. Vladimir Putin respondeu com cooperação e novas oportunidades comerciais. Além do aperto de mão, recebeu de José Sócrates um N-Drive, um GPS totalmente desenvolvido em Portugal. À foto de família, na abertura da presidência portuguesa da Cimeira União Europeia-Rússia, juntou-se ainda o antigo presidente do Executivo Comunitário, Durão Barroso. Enquanto isso, e com a supervisão do Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, a Rússia e Portugal acordavam a criação de uma linha de crédito de 200 milhões de euros, envolvendo a Caixa Geral de Depósitos e um banco russo. Os dois bancos prestariam colaboração mútua na identificação e desenvolvimento de oportunidades na exportação de bens e serviços portugueses e russos. Em 2012, o governo de Pedro Passos Coelho lança o Programa de Autorização de Residência para Atividade de Investimento, mais conhecido simplesmente como os vistos Gold, que agora se encontra suspenso para a Rússia como sanção à invasão na Ucrânia, um programa que em 10 anos atribuiu mais de 400 vistos a troco de 278 milhões de euros da Rússia. O presidente português que Vladimir Putin ainda não conhecia pessoalmente desde Jorge Sampaio era Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro deu-se no Kremlin em 2018, numa visita de cortesia do chefe de Estado à margem do Mundial de Futebol realizado na Rússia. Marcelo Rebelo de Sousa considerou importante um encontro entre os presidentes dos dois países. Vladimir Putin limitou-se a enaltecer a seleção portuguesa, afirmando ser uma das mais brilhantes da Europa e do mundo. Retoma a análise com Álvaro Vasconcelos. Álvaro, vimos aqui o filme dos últimos 18 anos relativamente ao comportamento de Portugal em relação à necessidade de aproximação à Rússia. Esta situação parece ter sido alterada completamente agora. Isto vai pôr em causa, obviamente, tudo o que é a relação bilateral, mas o passado não pode ser esquecido. E o que é que isto revela sobre a forma como Portugal se conduziu toda esta cooperação diplomática ao longo dos anos? Acho que se fizesse o filme semelhante para qualquer Estado-membro da União Europeia, encontrava mais ou menos os mesmos resultados, ou seja, relações com a Rússia, desde a queda do Muro de Berlim, e portanto estamos em 1989, com Gorbachev, depois com Yeltsin e mais tarde com Putin, iniciou-se um processo de cooperação intensa entre a Europa e a Rússia, quer no quadro da NATO, com a parceria NATO-Rússia, quer no quadro das outras instituições europeias, como sempre, por exemplo, o Conselho da Europa, de que a Rússia era membro e acaba de ser expulsa, acho que hoje ou agora, ontem, exatamente, do Conselho da Europa. Além disso, a União Europeia desenvolveu relações com a Rússia. A ideia era integrar o mais possível a Rússia no espaço económico, político e de segurança europeia. Ora, o que Putin fez foi cortar com isso tudo. O que esta reportagem mostra era a vontade europeia, não só portuguesa, era assim com a França, era de uma forma muito mais intensa com a Alemanha, que criou laços estreitíssimos com a Rússia, que iam para além daquilo que seria normal, com o antigo primeiro-ministro alemão, Schröder,
presidente de uma das grandes companhias petrolíferas russas, e ainda hoje continua. Outros Estados europeus criaram laços profundíssimos com a Rússia. Tudo isso tinha como objetivo a integração plena da Rússia no espaço europeu. Portanto, é contrário da narrativa hoje de Putin, dizer foram alargando a NATO, foram ameaçando. O que esta reportagem mostra é que exatamente era ao contrário. Queria-se integrar a Rússia e a Rússia foi aceitando o alargamento da NATO e continuando a colaborar estreitamente com a Europa. Ou seja, foi um jogo de conveniências apenas, Álvaro Vasconcelos. Foi um jogo que eu acho que fazia sentido, que era a Rússia era uma grande potência europeia, havia a esperança que a Rússia iria cooperar no desenvolvimento económico, político e de segurança da Europa, mas a partir de 2008 isso tudo devia ter mudado, porque quando a Rússia invade a Geórgia em 2008, foi o primeiro sinal que a Rússia já não era a Rússia do tempo de Yeltsin ou dos primeiros anos de Putin, que o seu projeto imperial começava a ser construído. Mas depois de 2014, depois da Rússia ter anexado a Crimeia e ter ocupado parte da Ucrânia, já se sabia que a Rússia era um adversário de segurança extremamente perigoso. E depois, quando assistimos ainda nessa altura à destruição da Síria pela aviação russa, ainda mais claro devia ter sido para nós que devíamos começar a tomar posições muito mais sérias e que esta interligação, esta ideia que a interdependência com a Rússia, quer do ponto de vista petrolífero, quer do ponto de vista do gás, quer do ponto de vista comercial, criava uma situação em que a Rússia não se tornaria um Estado agressor, tudo isso tinha sido posto em causa. E aí é que os agentes europeus falharam. Foi não compreenderem e falharam por falta de previsão. No caso português, obviamente, tendo em conta a integração europeia, haveria aqui uma leitura ou uma tentativa de seguir aquilo que estava a ser levado a cabo na diplomacia europeia. Quando falharam porquê? Falharam porque não assumiram qual era a situação nova. Continuaram, dado o grau elevadíssimo de interdependência que tinham criado com a Rússia, nomeadamente a Alemanha, a não querer enfrentar o novo problema de segurança que tinha aparecido, que era a Rússia. E como não enfrentaram, não tomaram as medidas. Calaram-se, condenaram, evidentemente, como vimos em 2014, condenaram a invasão de parte da Ucrânia e a anexação da Crimeia, tomaram algumas medidas contra a Rússia do ponto de vista de sanções, mas muito limitadas. Expulsaram. A Rússia até fazia parte do G8, já não era G7, era o G8, incluía a Rússia. Isto mostra de que forma a interdependência com a Rússia tinha sido a política assumida. Quanto mais interdependência, quanto mais integrada a Rússia nas estruturas económicas e políticas da Europa, mais capacidade de diálogo e menos perigo para a segurança europeia. Mas como Putin, transformado num nacionalista, etno-nacionalista, que pôs a questão eslava no centro da sua ambição de reconstruir o Império Czarista, não é a União Soviética que ele quer reconstruir, é o Império Czarista. Ele, aliás, acusa Lenin de ter destruído o Império Czarista ao dizer que a Rússia dos czares era uma prisão dos povos e das nações. Portanto, manteve-se essa interdependência, deixou-se Putin destruir a Síria, aniquilar Alepo, como já tinha feito, aliás, na Chechênia, e não se tomou as medidas firmes. Não é a interdependência do passado fazer todo sentido, era uma tentativa positiva para integrar a Rússia. Putin alterou isso, foi Putin que alterou. Álvaro Vasconcelos, muito obrigada por ter estado connosco esta noite a ajudar-nos a ler aquilo que está a acontecer nesse lado na Ucrânia e, sobretudo, nesta questão que envolve a Rússia.